Vamos agora falar do Plano Clima e a responsabilidade do agro para cumprir, então, nesse cumprimento das metas estabelecidas. O plano, ele vai estabelece diretrizes, né, para a redução das emissões de gases que provocam efeito estufa de 7 setores da economia aqui do país até 2035. Ele ainda vai ser apresentado, essa versão final. Assunto, então, para Jacir Costa Filho, que é presidente do Conselho Superior do Agronegócio, COSAG da Fiesp. Muito bem-vindo. Boa noite, Jacir. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso nessa conversa, não é? Ô, Jacir, versão final, ela deve ser apresentada, né, antes da COP30, mas o setor do agro, ele fez críticas em relação à atribuição das responsabilidades para a agropecuária, não é? Que é identificada, então, no plano como uma das maiores emissores, né, umas emissoras nacionais. Fala pra gente como é que vocês estão avaliando, não é? Quando a gente fala ainda em relação ao plano, né, o Plano Clima, que deve ser apresentado tão logo. Bom, em primeiro lugar, não é necessário apresentar esse plano antes da COP. O Brasil já se antecipou a vários países, apresentou suas NDCs, com metas muito ambiciosas, porque o Brasil estabeleceu metas para si mesmo bastante ambiciosas, por exemplo, em reduzir as emissões em 54% até 2035. A China, que é o maior emissor do planeta, representa 30% das emissões globais, comparado com os 3% do Brasil, apresentou uma redução de apenas 7 a 10% comparado com o pico histórico, que a gente já não sabe os detalhes aí dessa obrigação, porque ela também só comentou que ia apresentar, mas também não apresentou as NDCs. A União Europeia também não apresentou ainda suas metas de NDC. Então, o Plano de Clima, que vai detalhar como vai se atingir essas NDCs, é muito prematuro e necessita ainda de bastante discussão que nós temos de ter. Isso vai levar o Brasil a se antecipar a uma coisa que os outros ainda não fizeram e realmente o Brasil pode ser precipitado, até porque esse plano clima ficou muito restrita a uma parte do governo somente, e não foi amplamente discutido com o setor produtivo e também não foi discutido de uma maneira mais amplas com a sociedade civil. Então, essa proposta coloca o Brasil em riscos, né? Tem riscos bastante importantes, e ele tem um pecado na sua natureza, que ele considera todo desmatamento, seja em áreas privadas ou públicas, inclusive o desmatamento ilegal, que não é o problema do agricultor, mas o desmatamento ilegal é um caso de polícia, é a ilegalidade que tem de ser combatida. E é importante que o governo atue nesse sentido. E também, por outro lado, não valoriza a remoção de carbono que a atividade agrícola realiza. Então, ele tem alguns pontos que destacam de uma maneira inadequada, inclusive não é o critério adotado pela ONU. Então, o Brasil está fazendo um passo muito além daquilo que está sendo exigido. Nós temos de lembrar que o Brasil já tem um código florestal que é um código único no mundo e que cria obrigações para os produtores de manter 20% da reserva legal, por exemplo, na região do Cerrado, chegando até 80% na região amazônica, e isso é algo que realmente diferencia o Brasil de outros países com relação à sua agricultura. Esse aspecto também tem de ser levado em conta quando você contabiliza as emissões do setor do agronegócio, porque as suas expensas, ao seu custo,
o produtor está conservando uma área importante do seu patrimônio, dando sua contribuição vamos dizer, ao meio ambiente, né? E à sociedade de um modo geral. A Sociedade Rural Brasileira, a Confederação Nacional da Agricultura, já pediram formalmente que esse texto seja revisado e que seja adiado a sua divulgação para depois de uma discussão mais ampla, para depois da COP30, porque nós julgamos que não é o momento adequado. Além disso, coloca em risco o Brasil nas suas negociações com os principais parceiros comerciais. Por exemplo, os Estados Unidos, na seção 301, está questionando o desmatamento no Brasil. E nós aí estaríamos admitindo que a gente tem uma emissão muito grande, um desmatamento provocado por nossa agricultura. Vai prejudicar a nossa agricultura nas suas exportações, vai criar um ônus adicional. A mesma coisa vale para a União Europeia, porque a União Europeia pode colocar o Brasil como de maior risco do que aquilo que ele está considerando atualmente, visto que o próprio governo está reconhecendo que grande parte das suas emissões vem do setor do agronegócio. Então, Simone, eu acho muito importante que a gente incite o governo a postergar esse plano e a discutir mais profundamente o Plano Clima, de forma que a gente possa ter aí um Plano Clima mais condizente, que ajuste a conservação que nós precisamos ter, que é muito importante, com a nossa produção, que já está importante salientar que cada vez mais sustentável. Cada vez mais nós adotamos práticas mais sustentáveis, com o uso, por exemplo, de insumos biológicos, com o plantio direto, com o uso da terra para 2, 3 safras, ou seja, nós temos vantagens muito importantes com relação aos países de clima temperado. A agropecuária ela é identificada, então, no plano como uma das maiores, então, emissoras aí nacionais e recebeu, então, essa maior parte das metas, né, de todos os setores, para reduzir as emissões. O que trouxe, né, como eu falei, essa insatisfação aqui do setor. O plano, segundo, né, eu estava vendo, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, né, ele fala que o plano, então, ele pode ser entendido como uma confissão de culpa, né, que não temos, essa confissão que o Brasil não tem. E diante disso, como você bem colocou, são riscos à imagem, não é? Também no desenvolvimento do setor. Seria mais ou menos por aí? Sem dúvida, é isso mesmo, Simone. Foi muito bem colocado pelo ministro Roberto Rodrigues, que é hoje a nossa maior referência da agricultura, esse tema. Ele realmente fez uma análise muito importante face a essas responsabilidades que ele mesmo está assumindo nessa COP30. Jacir Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Jacir, muito obrigada pela análise aqui da semana com a gente, viu? Uma boa noite para você, até semana que vem. Até a semana que vem, Simone, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso.